Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Por agora vamos falar, pelo menos apenas neste vídeo, os sinais de vinda de Jesus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21:28. Então Jesus está próximo, porque estes sinais que eu vos vou falar agora já aconteceram e estão a acontecer. Jesus falou que ao sucederem os sinais que ele profetizou, deveríamos exultar porque a nossa redenção se aproxima. Os sinais indicam que está muito, mas muito próximo da volta de Jesus. Doenças, desastres, furacões, incêndios, maremotos, terremotos e tufões catastróficos. Na época de Jesus, segundo o site que estou a ver, não ocorriam terremotos e furacões com tanta frequência e nem com tal poder de destruição como nos tempos atuais. No ano 2005 ocorreram 12 furacões e dezenas de terremotos. Isto é uma forte evidência de que Jesus está realmente voltando para nos buscar. Então se verá o Filho do Céu vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21:28. As guerras também, segundo esse site, não ocorriam com a mesma frequência. Hoje lemos sobre elas nos noticiários todos os dias. A intensidade dos sinais nos leva à conclusão de que algo está para acontecer. Como Jesus disse, por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 24:44. Cristo profetizou também que ocorreriam sinais astronómicos antes dele voltar. É muita coincidência responderem-se tão bem eventos, não é? Com estas profecias, eventos que já aconteceram com estas profecias. Cada vez vemos mais com clareza como a Bíblia não é só um livro histórico, como muitos chamam. O grande terremoto. Vamos falar do grande terremoto. O que é que a Bíblia diz sobre o grande terremoto que houve no ano de 1755, em Lisboa, Portugal? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Pronunciado do Apocalipse 6:12-13, versículo 12-13 do Apocalipse 6. Continuando, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. O dia escuro de 19 de maio de 1780 aconteceu, assim denominada em razão da extraordinária escuridão naquele dia. Estendeu-se por toda a Nova Inglaterra, América do Norte. A escuridão começou cerca das 10 da manhã e continuou até metade da noite seguinte, porém com diferenças de graduação em diversos lugares. A verdadeira causa daquele extraordinário fenómeno não é conhecida, porque a ciência não explica tudo. Não é? E aquilo que não explica, as pessoas dizem que não existe. Então, pensarmos assim, o amor não existe porque eu não vejo, eu não consigo ver o amor quando eu o sinto. Mas pronto, este dia escuro não foi um eclipse. Isto é comprovado astronomicamente. Veja esse relato. Que as trevas não foram causadas por um eclipse é manifesto pelas diferentes posições dos planetas do nosso sistema nessa ocasião, pois a Lua estava a mais de 150 graus do Sol. A Lua tornou-se sangue. À noite, cientistas, meteorologistas e curiosos acompanhavam aquela singular escuridão, e de súbito a Lua reapareceu no formato de um enorme disco de sangue. Cristo disse que seria assim e dessa forma aconteceu. O maior astrónomo da época, William Herschel, testemunha ocular desse facto, assim se manifestou. O dia escuro da América do Norte foi um fenómeno maravilhoso da natureza, cujo relato será lido com interesse e que nenhuma filosofia jamais saberá explicar. E a queda das estrelas? A queda das estrelas, vamos agora falar. Esse acontecimento foi apontado por Cristo e como referência astronómica que viria após o escurecimento do Sol e da perda de claridade natural da Lua, que se tornou em sangue. Disse Jesus em Mateus 24:29. As estrelas cairão do firmamento. E assim foi. Cristo fazia referência às estrelas cadentes. Vamos ver um dos muitos testemunhas que existem sobre tal evento. Provavelmente o mais notável chuveiro meteórico até hoje visto
foi o de Leónidas na noite que seguiu a 12 de novembro de 1833. 1833 a 13 de novembro. Algumas estações meteorológicas estimam em mais de 200 mil meteoros por hora durante cerca de 5 ou 6 horas. Que impressionante. Até os astros nos dizem que Jesus está voltando. Veja que os sinais preditos por Jesus em Mateus 24, todos já se cumpriram. Falta apenas um, que já está em andamento, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Com relação ao tsunami, nas palavras de Jesus, em Mateus 24 e Lucas 21, vemos implícita em sua previsão que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004. Deus conhece todas as coisas. Nada surpreende. Há coisas estranhas que Ele permite e tolera, outras envia como condenação à humanidade. O maremoto que abateu sobre o sudoeste asiático foi consequência de uma desordem ampla e profunda, ocorrido pelo nosso planeta. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia, não é? Que dizem que é um conto de fadas e tudo mais, mas elas próprias não têm argumentos, não é? Que provam que aquilo que lá está escrito não é verdade, não têm como provar que é só um conto de fadas, e isso é bastante ignorante, sem ofensa. E mais, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mateus 24, 9. Aqui refere apenas um país, como alguns países árabes, onde os extremistas islâmicos estão impondo pela espada às minorias a fé muçulmana, estão a impor. Mas acontece muito, e está para saber, acontece muito, como eu tenho publicado algumas vezes no meu grupo A Espiritualidade através da Lógica, um grupo no Facebook, mas na verdade em cumprimento profético isto tudo terá que acontecer. Nunca poderão dizer Deus não os ajuda, Deus não nada, não faz nada em relação a isso, deixa o mal acontecer. São coisas que têm que acontecer, elas têm que acontecer. Aliás, se não acontecessem, aí já iam a dizer está escrito na Bíblia, nunca aconteceu, não é? Pronto, então há sempre alguma coisa a dizer. Uma pessoa, quando é crente, ela procura respostas para justificar a crença. Quando ela não é crente, e quando realmente não gosta da religião, quando é um ateu, mas um ateu que realmente faz questão de falar mal da religião, tem que ter ao menos um argumento. Eles procuram sempre argumentos contrários, que tentam mostrar que Deus não existe. Tentam mostrar. E ouvides, nesse site também fala disso, de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça. Mateus 24, 6. Também fala da Síria. Foram mortos mais cristãos em 2013 do que em todo o mundo em 2012. Esta parte aqui já foi falada. Neste site fala que os sinais que faltam para a volta de Cristo são sinais do Sol e na Lua e a Lua de Sangue, mas acabámos de ver em um outro site, já aconteceu já isso. E que, segundo outro site, só falta um sinal para a vinda de Cristo. Portanto, eu quando deixar isto na bibliografia e realmente um site contrariar o outro, não culpem Deus, ok? Não culpem Deus e não culpem mim. Aqui, pragas e pestes como nunca viu antes, é mencionada ébola, mas por pura coincidência. Agora estamos a viver o coronavírus. Pandemias. Desgraça. A ameaça de invadir Jerusalém para destruir os judeus. Existem vários indícios que o grupo terrorista Estado Islâmico está prestes a invadir Israel. Diz aqui: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se juntarão todas as nações da terra. Zacarias 12, 3. Naquele dia destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Zacarias 12, 9. Mas eu acho que isto aqui seria depois do arrebatamento. Diz aqui que estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo.
realmente ser depois do acordo de paz, porque era um acordo de paz que não ia durar muito tempo, senão 3 anos, algo assim, não ia durar muito. E será nesses dias que a trombeta soará. Igualmente convio quando vires todas estas coisas, saber que Ele está próximo às portas. Mateus 24:33. Bem, como vocês podem ver neste vídeo que eu estou agora a gravar, mais difícil é provar que a Bíblia não é verdadeira do que provar que é verdadeira, porque uma pessoa for minimamente normal, é mais fácil provar que ela é verdadeira através dos sinais do que o contrário. Os sinais e outras coisas, como aquelas coisas que eu estou sempre a falar, dos padrões referenciais, que eu não sei se até hoje consegui explicitar bem aquilo que eu quis dizer. Não posso explicitar tão bem quanto eu quero, porque isso será feito é quando eu fizer a leitura do meu livro, O Discernimento entre o Bem e o Mal, em novembro. Se chegarmos até lá, ok? Devemos chegar. Então, até ao próximo vídeo, que será amanhã. Esta semana está a ser a semana especial, em que eu estou a abordar apenas um tema de conversa, o Apocalipse. Neste canal falamos sobre sociologia, política, religião. Para não ser tão confuso, se sentires-te confuso, basta ir às listas de reprodução. As coisas serão muito mais organizadas lá. Pelo menos se gostares mais de um certo assunto do que outros, se tiveres preferência nos assuntos que são falados no canal, o melhor é ir às listas de reprodução para conseguires te enquadrar, ou o contrário. Então até o próximo vídeo. Até amanhã.